Está entrando no ar mais uma edição do Online com a Six. É quinta-feira, toda quinta-feira a gente se encontra aqui para a edição do Online com a Six, que tem o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Da Verità Diagnósticos por Imagem, do Planeta Água, Lavare Bene, de Capri Hotel, 5 a Sec Lavanderias e Apliper, Sistemas de Gestão. Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, em nome de toda a equipe que trabalha na Six Farroupilha, da Carla Macalossi, da Nicole, enfim, quero acolher a todos, é muito bom estarmos juntos para mais uma edição do nosso Online com a Six, que sempre traz temas, discussões, temáticas para o nosso dia a dia, para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento, enfim, nesse mundo em constante transformação, a gente possa se aperfeiçoar e, acima de tudo, também estar mais inseridos, mais preparados na vida, na atividade profissional, na vida pessoal, enfim, em tantos campos também. Hoje nós vamos falar sobre o tema adaptabilidade, negócios e pessoas. Pois é, nós estamos num mundo em que a adaptação ela é fundamental. Talvez nunca antes na história seja tão necessário nós nos adaptarmos. A pandemia foi um rolo compressor que trouxe muitas mudanças e, enfim, como eu costumo dizer, talvez tenha colocado em alguns momentos o mundo de pernas para o ar. E agora nós temos que nos adaptar. Como nos adaptar com os negócios, como nos adaptar com as pessoas. A nossa painelista de hoje é a Patrícia Heloísa Reck, ela é psicóloga, mas eu quero agora convidar também a integrante da equipe de psicologia organizacional da Elopsi Farroupilha, a psicóloga Érica Dias, para que também habilite a câmera e o microfone e faça uma breve apresentação da nossa painelista de hoje com o tema adaptabilidade, negócios e pessoas. Poxa, Érica, que tema muito instigante e que tema provocativo. Com certeza esta live ela vai ser muito construtiva, muito positiva, porque poderemos estar extraindo muito aprendizado nesse constante processo de adaptação. É realmente assim, um momento para a gente refletir, para a gente poder pensar um pouco mais sobre as nossas atuais vivências, né? O momento que estamos vivendo. Então, que seja um momento rico de troca, né? De compartilhar, de pensar, né? E talvez até de se reinventar, né? De novas possibilidades de vida, né? De cada um de nós. Então, primeiro, queria agradecer a participação da Patrícia, né? Quando nós, da equipe da Psicologia Organizacional da Elopsi, quando a convidamos, realmente, assim, pensamos, bom, e realmente alguém que pudesse contribuir, né, e enriquecer esse momento, assim, de pensar, né? Que é o primeiro passo para a gente promover mudanças, né, e promover desenvolvimento de pessoas na área da psicologia, né, pensando na atuação dos psicólogos. Então, eu vou apresentar a nossa palestrante, né, já pontuando a nossa satisfação em poder te receber, Patrícia, nesse ambiente, assim, da SIC, da Elopsi, da própria comunidade de Farroupilha. Então, a Patrícia é a Patrícia Heloísa Reck, né, é psicóloga, consultora na BMC Consultoria, vice-presidente de desenvolvimento da RH Serrana, né, especialista em projetos de gestão de RH, e RH ágil, atua ainda em desenvolvimento de líderes e de equipes, né? E business coaching e mentoria empresarial, né? A Patrícia é uma pessoa que nós, né, da nossa equipe de organizacional já conhecemos assim pela entidade da RH Serrana, em eventos, em cursos, né? E pela própria preparação desse evento, nós conversamos e aprofundamos um pouco mais as nossas trocas, assim, que foi bem produtivo e bem legal. Então, é um prazer te receber, Patrícia, né? Vamos lá compartilhar, né? Poder te ouvir um pouco da tua vivência, da tua experiência, da tua atuação, né? Do teu pensar, né? Isso é sempre bom e as pessoas
se enriquecem realmente quando elas estão juntas e trocam, né? E esse momento é um momento de troca. Obrigada. Com certeza. Obrigado, Érica. E de imediato eu quero passar a palavra para a nossa painelista da noite de hoje, desta edição do Online com a Six, com o tema adaptabilidade, negócios e pessoas. Patrícia Heloísa Reck, vice-presidente de desenvolvimento da ARH Serrana, prazer te receber aqui nesta edição do Online com a Six. Seja bem-vinda. Eu que agradeço essa calorosa acolhida, é um grande prazer estar contribuindo com as reflexões aqui do público que acompanha a Six, que acompanha a TV Serra, né, que acompanha a UPSI. Então, acho que a gente tem aí como profissionais, né, um papel na comunidade muito importante de disseminar conhecimento e promover esses espaços aqui de construção coletiva, né? E quando as meninas, então, me convidaram para falar de um tema conectado com esse cenário atual, realmente a questão da adaptabilidade vem super a contribuir para a melhoria aí dos nossos negócios e de cada um de nós como profissionais. Então, agradeço. Ótimo. E inicio, então, aqui já falando um pouquinho da questão do nosso tema, né? Vou passar por alguns blocos temáticos aqui para a gente fazer uma construção do raciocínio de uma forma coletiva e poder contribuir, então, com as reflexões de cada um, né? Inicio, então, falando um pouquinho sobre o conceito da adaptabilidade. Então, a gente até tem outras questões, outros conceitos que aqui um pouco podem confundir, né? Mas essa questão da adaptação, ela está vinculada diretamente à questão de a gente se adequar, de a gente vivenciar situações diferenciadas, diversas, e ter esse jogo de cintura para conseguir realmente se movimentar para atender este cenário novo que está se apresentando. Então, ela é justamente uma habilidade cognitiva que traz à prática a questão da flexibilidade, então, de conseguir passar por esses cenários todos de uma forma diferente, né? Porque o adaptar justamente é isso, então eu fazia de uma forma e em virtude de o que está acontecendo, agora eu preciso me flexibilizar para atuar de um formato diferente. E nesse cenário de pandemia, então, nada mais necessário do que a gente pensar nesse conceito, tanto para os profissionais como para os negócios, né? Tem uma frase muito famosa aí do Alvin Toffler, né, que diz que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não conseguem aprender, desaprender para reaprender. Então, vejo que essa frase contribui muito aí para a gente entender um pouquinho desse conceito e o quanto é importante a gente ter a relação aí entre a necessidade de se adaptar com essa construção, olhar a bagagem que a gente tem, as coisas que a gente viveu, para repensar, olhar de novas formas e lidar com as emoções de uma forma diversa. Então, esclarecendo essa questão da conceituação, né, quero trazer para vocês alguns dados e informações de cenário. Então, falando na questão de mercado, de cenário organizacional, né, mercado de trabalho, a gente está hoje numa era que é uma era digital, onde as coisas têm uma velocidade muito grande. Nós não conseguimos mais nem viver e nem lidar com as coisas de uma forma linear, né? Naquele conceito de linha de produção, que as coisas eram passo a passo. Hoje isso não acontece mais, então eu estou fazendo uma coisa, já está acontecendo outra, e tudo isso misturado. Então o não linear já faz parte aí da nossa rotina. A questão da conexão também, nós estamos constantemente aí dentro de redes sociais, dentro de ferramentas de comunicação, de internet, conexão em rede. Então, as nossas informações e a conexão que a gente tem já é uma vivência, então, tanto nós como profissionais, como dentro das organizações onde a gente atua também, a questão de informações, de
de conceitos da nuvem, conexão entre sistemas, né? Isso já é muito realidade. A questão também de ser um cenário multidisciplinar, então também as disciplinas se misturam, né? Não é mais o que está neste quadradinho é só aqui e não vai ter nenhuma interferência de outra área, não. As coisas estão acontecendo de uma forma multidisciplinar e os conhecimentos também acabam sendo diversos, e tudo isso leva para uma questão também de exponencialidade. Então, também a rapidez, né, a velocidade, tanto da informação é exponencial, do crescimento, às vezes, do negócio é exponencial, da comunicação, né? Então, muitas vezes lá até uma fake news, a quantidade de multiplicações que isso tem é uma exponencialidade gigantesca. Então, todo esse cenário realmente exige conduções diferentes dos negócios e dos profissionais. Aí, olhando para mercado propriamente dito, a gente tem economia do compartilhamento, né? Pessoas já não querendo mais o ter, né? Usando as coisas muito mais de uma forma coletiva. A questão dos sentimentos já sendo bastante valorizadas, tanto no estudo do marketing, como na própria questão do consumo e do que a gente valoriza. O e-commerce, então, agora com a pandemia, mais ainda, né? Uma prática que veio para ficar e está crescendo aí de uma forma muito importante. Então, mesmo pequenos negócios que aparentemente não teriam capacidade, estrutura para entrar nesse nicho, estão trabalhando de uma forma bem abrangente, próprio WhatsApp, algumas gigantes aí apoiando, né, Magalu também com ações para que esse e-commerce se expanda cada vez mais. As preocupações climáticas também, então hoje um negócio que não está atento ao que acontece no meio ambiente também tem diversas implicações que podem ser negativas. Temos a questão da longevidade, né? Cada vez mais, então, as pessoas vivendo mais tempo, tendo mais saúde, podendo curtir outras coisas, e isso é fato no mercado. Falando aqui até na questão do mercado de trabalho, vejo que é um grande desafio que a gente tem ainda, que por mais que essa longevidade já esteja vivenciada na prática, vejo que o mercado de trabalho ainda tem algumas restrições, vejo que a gente tem ainda muito a evoluir nisso. E a questão da tecnologia em si, então, um mundo à parte aí, né, dentro da questão de impressão 3D, né, impressões aí de casas, de edifícios, né, em 3D, de órgãos humanos. Então, uma evolução gigantesca dentro dessa tecnologia. Então, a própria cultura maker também, as pessoas fazendo muito mais. Então, esse cenário todo que nos mostra que a gente passou de uma era onde o material era o foco para passar para um foco dentro da informação, aonde o braçal, o músculo, né, era foco para agora o que cabe é o cérebro, né, é a criatividade, é a mente humana, e de uma era onde as coisas eram importantes para passar a dar muito valor para a questão das ideias, né? Então, da construção, do que vem de novo. Então, é literalmente aí uma mudança drástica dentro da questão de cenário. E aí, dentro do mercado de trabalho, mais ainda a gente vai ter, então, esses reflexos, né? Desde da questão das profissões, né? Muito mais evoluções na questão baseada em dados, em análises, em cruzamento de informações, a importância da transparência e da visibilidade, né? A gente vê aí exemplos de empresas que têm talvez uma prática não aceita na sociedade e que literalmente vão por água abaixo em virtude dessa transparência que hoje se exige dentro do mercado. Então, isso muda tanto para o profissional como para a organização. As pessoas muito amplificadas, então, se a gente passa do material para a informação, do braçal para o cérebro e das coisas para as ideias, né, o potencial humano, o capital humano acaba ainda mais sendo o centro dos negócios, né? E aí, o humano no centro, a gente tem a questão da saúde, né, muito importante hoje, e
tem se trabalhado esse olhar diferente para o humano, pensando na sua saúde mental também, não só na questão física, né? Acho que a própria questão da pandemia trouxe diversos ganhos em relação a isso, porque esse potencial precisa estar bem cuidado, porque hoje é ele que é o diferencial dentro dos negócios, né? Nessa linha também podemos trazer a questão da diversidade, que acaba sendo redefinida, né? Então, a gente tinha aí por muito tempo a diversidade focada em algumas coisas relacionadas a gênero, né? A sexo, a idade, e hoje a diversidade vai para um campo muito maior de ideias diferentes, de pensamentos, de crenças, e que realmente, se a gente precisa trabalhar num mundo exponencial, conectado e não linear, isso é fundamental. E também a preocupação dentro da sustentabilidade. E aqui tem a sustentabilidade na sua amplitude da palavra, desde a questão financeira, a questão de meio ambiente, a questão de impacto social, também muito importante. Também agora nessa situação da pandemia, muitas coisas acabam vindo à tona e a gente tem visto empresas gigantes tendo um papel social aí importantíssimo e super diferenciado mesmo, contribuindo com as pessoas, não só as suas pessoas de dentro da organização, mas realmente a sociedade como um todo, né? Então, olhando para este cenário todo, aonde vem a questão da adaptabilidade, né? Eu fiz aqui trouxe um dado de uma pesquisa que foi realizada em julho desse ano, com 2.000 colaboradores de todo o Brasil, pela Grant Thomson Brasil, aonde eles avaliam um ranking das competências valorizadas tanto pelos profissionais como pelas empresas. E a gente tinha aí, pré-pandemia, a questão da adaptabilidade numa quinta colocação em termos de valorização profissional. E na situação pós-pandemia, a gente passa com essa competência para primeiro lugar. Então, vejo que esse cenário todo se intensificou com a questão da pandemia e veio à tona o quanto realmente, né, a gente trabalhar esta característica dentro dos negócios é fundamental, inclusive para a sobrevivência do negócio. Então, trazendo dentro dessa pesquisa, eu trago aqui para reflexão que ou a gente se adapta ou a gente vai ficar obsoleto e vai sucumbir. Então, é esta opção que nós temos hoje. Então, é chato, não estou afim, prefiro ficar como estava, lamento dizer que essa opção não tem mais. Então, a forma como as coisas estão andando e que o mundo está se encaminhando, a gente precisa ter essa dinâmica constante. Indiferente do segmento do negócio, da área que eu atuo, seja uma área mais operacional, seja uma área mais estratégica, eu não conseguirei estar fora da questão desta adaptação constante, né? Então, ela acaba, a gente falava até um tempo atrás na questão do QI, né? Então, que era o coeficiente de inteligência, e ele está praticamente sendo deixado de lado e entrando o coeficiente de adaptabilidade. Inclusive, tem pesquisas e testagens que podem, inclusive, fazer medições dessa questão da adaptação aí dentro da visão profissional. Então, com esse cenário todo de mudança de tecnologia, de velocidade, aonde o que se sobressai é a criatividade, é a empatia, é a responsabilização desses profissionais, a adaptabilidade acaba sendo a principal vantagem competitiva, né? Até tem algumas nomenclaturas que empresas aí de renome mundial utilizam para caracterizar essa competência como a nova vantagem competitiva, como o futuro do trabalho, como a principal preditora do sucesso. Então, não tem mais como a gente agir diferente, precisa ter essa adaptação para a gente poder ter sucesso nas organizações. Então, às vezes até pensando como profissionais, a gente vai para um cenário um pouco mais restrito e pensa, ok, facilmente me adapto, tenho jogo de cintura, tenho flexibilidade, conduzo as coisas de uma forma diferente. Mas a minha organização não se movimenta.
né? Então, a gente precisa também ter uma atuação profissional provocando e fazendo um contexto, porque a organização também precisa se adaptar, senão também está numa situação aí de cair em desuso ou perder seu espaço no mercado, né, e outras situações, né? Então, inclusive, trazendo, então, já que falamos em aqui um pouco um declínio em virtude da falta de adaptação, eu trouxe para compartilhar com vocês, né, que são cases aí já bem famosos, por exemplo, a Blockbuster, a Kodak, a BlackBerry, né, que são empresas aí que têm cases históricos nessa situação de não se adaptar. O que elas fizeram, né? Elas tiveram dificuldade de acompanhar o que estava acontecendo no mercado, tiveram dificuldade, ou talvez até uma certa resistência em entender e se adaptar de uma forma rápida às mudanças que estavam acontecendo. Talvez olharam só para dentro, não olharam para fora. Então, elas não reconheceram que o seu modelo de negócio estava obsoleto e que precisava ter movimento. Então, o que aconteceu? Literalmente, elas terminaram aí o seu ciclo dentro do mercado. Então, às vezes, eu costumo dizer que o sucesso, em alguns momentos, ele pode ser, inclusive, teu inimigo. Então, a gente precisa ter muito cuidado que o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar daqui para frente. Então, precisamos ter cuidado que esse sucesso também precisa de adaptação, também precisa se renovar, precisa estar numa constante, porque senão, realmente, também eu não vou ter aí a continuidade do meu negócio. E aí, em contrapartida, trago alguns exemplos aqui também de sucesso, né? Trouxe 2 aqui para compartilhar com vocês, que um é a WordPress, né, que é uma empresa aí que nos dá diversas lições de se reinventar, apesar de ser um negócio, de uma certa forma, que lida com uma burocracia, né, mas eles trabalharam muito na questão de sistematizar seus processos e olhando muito para a questão do ritmo necessário, do que precisava atualizar, do que precisava corrigir. E uma coisa fundamental que eu gosto desse exemplo é que o foco deles foi no cliente. Então, toda essa adaptação do negócio, eles tiveram uma atenção muito especial com o cliente. Então, a gente também, para se adaptar, precisa entender o que acontece lá na ponta e realmente valorizar o que é o cliente. A gente ouve muito, o cliente é chato, o cliente é exigente, né? Ou, às vezes, até tem o discurso, né, que o cliente sempre tem razão, mas, na prática, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então, tenho certeza que cada um de vocês vão ter exemplos de situações assim de atendimento aonde vocês não se sentem com a mínima valorização como clientes. Então, dos pontos aqui bem interessantes da WordPress é esse foco no cliente, olharam muito também essa questão dos avanços, da mudança da tecnologia, e a partir daí eles expandiram os objetivos e fizeram aí as adaptações necessárias para o negócio voar. E o outro case bastante tradicional aí também é o da Apple, né? Então, que aí também é um grande sucesso, e o que eu acho muito interessante na premissa deles é que a prática a gente tem um modelo de negócio e o nosso desafio é superar o nosso próprio modelo de negócio constantemente. Então, literalmente, dentro dessa questão do sucesso, pode ser seu inimigo, eu estar constantemente reinventando o meu sucesso. E aí eles trabalham internamente numa adaptação que é medida, que é focada, né? Tem todo um direcionamento, mas é uma busca constante, né, na sua gestão. Então, fazer essa adaptação e essa superação dos seus próprios sucessos, das suas próprias conquistas. Então, realmente, é uma gestão muito corajosa, inovadora, e adaptabilidade aqui do início ao fim. Então, trazendo toda essa questão de cenário e exemplos, entramos um pouquinho, e agora como podemos fazer isso na prática, trazer um pouquinho mais aqui para a nossa realidade, né? Então, primeiro, dentro da questão das organizações, falando na questão de negócio,
né? O que a organização pode fazer para incentivar, para ampliar, crescer a sua adaptabilidade? Eu costumo dizer que a linha mestra é traçar novas avenidas de crescimento. Então, a gente pensar lá que andamos sempre numa mesma estrada e que a gente tem que se possibilitar e abrir novos caminhos. Aí, para a gente abrir novos caminhos, nós precisamos ter uma estruturação, uma valorização e um trabalho muito forte dentro da nossa estrutura interna de sucesso. Porque é daí onde as coisas vão ser construídas, é aí onde o potencial está acontecendo, né? E aonde a gente vai conseguir construir, então, novas questões. Então, entramos aí, por exemplo, com a questão da experimentação. Falando em experimentação, a gente também precisa ter um novo olhar com a questão do erro. Então, se eu preciso experimentar, preciso transitar por novas estradas aí de aprendizagem, vai acontecer em algum momento algum deslize, né? Até eu gosto de uma nomenclatura que a gente precisa apoiar um ambiente de aprendizado e não um ambiente de punição dentro das organizações. E aonde eu tenho um ambiente de aprendizado, eu tenho uma tolerância com erro, obviamente que um erro com este foco da experimentação, do aprendizado, e não um erro por negligência, né, ou algum tipo de desleixo. E a partir disso, sim, eu consigo acolher essa experimentação para ela me trazer resultados e sair aí uma reflexão dentro da questão da adaptação do meu negócio, né? Para isso, tem uma questão muito importante que é a segurança psicológica, né? Um ambiente de aprendizagem, ele precisa estar estruturado dentro de um ambiente que tenha segurança psicológica. Então, as pessoas precisam ter coragem para experimentar, ter coragem para dar uma ideia, ter coragem para falar alguém da equipe que não necessariamente seja o chefe. E de onde vem essa coragem? Né? Então, quando eu consigo que o ambiente seja acolhedor, que eu vou dizer que legal essa ideia, vou levar adiante, vamos testar, e não, agora eu não tenho tempo, aqui ninguém pode falar, né? Ou que tem algum tipo de inibição, né, ou de restrição ou de punição, realmente a gente não vai conseguir que tenha esse ambiente de aprendizado, que a segurança psicológica realmente seja a base para eu poder me adaptar. Eu vejo aí nos clientes aonde eu passo, né, muitas queixas de que as pessoas não são proativas, as pessoas não ajudam a inovar, as pessoas não contribuem com o que eu preciso do negócio. Só que quando tu vai ver o que acontece realmente na prática, as pessoas são impedidas, elas não podem sair da sua sala, não podem falar de um assunto diferente, elas são literalmente conduzidas a morar dentro de uma caixa e fazer só o que é permitido dentro daquela caixa. Então, se ela é condicionada a se movimentar dessa forma, é isso que ela vai fazer, né? Na psicologia, a gente tem até uma disciplina, né, que é com os ratinhos, que a gente estuda um pouquinho da questão do Skinner, que é o reforço, né, justamente, e a pessoa vai fazer aquilo que ela está sendo reforçada. Então, se eu punir, né, se eu restringir, a pessoa também vai andar dentro dessa linha. Por isso, o papel das organizações dentro da adaptabilidade é fundamental, né, para que esses profissionais construam esse ambiente para que também respalda aí dentro da adaptação da organização. Aí eu trago uma questão, né, que dentro da psicologia, a gente tem o estudo da psicologia social, que ele é um olhar da pessoa mais o ambiente, né? E olhando essas duas frentes e trabalhando a partir dessas duas frentes é que eu vou conseguir fazer os movimentos. E ter uma gestão humanizada, onde realmente enxergue, né, esse meu talento, esse profissional, como um potencial e um diferencial dentro de uma organização. Eu costumo dizer muito que eu sou totalmente contra uma gestão assistencialista. E vejo que muitas vezes, quando a gente fala numa gestão humanizada, em valorizar os talentos, em olhar diferente para as pessoas,
passa uma coisa de ficar passando a mão na cabeça, de ser paternalista, de ficar dando benefícios, às vezes sem ter nenhum fundamento, né? E é justamente ao contrário. Uma gestão humanizada é entender este ser humano para justamente ele possa colocar todo o seu potencial para contribuir com o negócio. A pessoa também se sente valorizada, colocando a sua energia e contribuindo para que esse negócio seja diferente. Então, a gestão humanizada é olhar esse ser humano por um todo, né? Olhar que ele é uma pessoa, olhar que ele tem uma família, que tem questões de saúde que impactam, o conhecimento, a vivência que ele tem, realmente olhar ele de uma forma global e, a partir disso, então, fazer essa gestão para que ele possa realmente ter aí a melhor contribuição dentro da organização. E aqui quero trazer uma questão do papel do RH, que acaba sendo fundamental nesse todo, né? Então, o RH aí, via de regra, é a pessoa, o setor, a área que cuida deste ser humano, né? Então, ele é o setor aonde vai mobilizar, fazer todo o movimento para ajudar a organização a enxergar tudo isso de uma forma diferente. E aí vejo que também a gente tem diversos passos a dar ainda como organizações e como profissionais, falando aí até na própria questão da psicologia, né? Eu sou psicóloga, atuei aí toda a minha jornada dentro da área de recursos humanos, e vejo que a gente tem um espaço muito importante, pode contribuir muito pela nossa formação desse olhar do humano, mas vejo que para a gente chegar nesse nível de contribuir com esse nosso olhar humano na organização, falta muitas vezes para o psicólogo um pouco do olhar do negócio, né? Entender de cenário, entender de indicadores, trabalhar um pouco mais na questão estratégica, porque é diferente de uma atuação clínica, de uma atuação onde eu estou talvez numa área social, numa área escolar, aonde a minha condução está sendo um pouquinho mais pelo olhar da clínica mesmo. Dentro de uma organização, eu preciso ter o olhar do humano junto com o olhar do negócio de uma forma equilibrada. E, claro, onde surgirem situações que vão ter uma demanda clínica, eu também vou ter a possibilidade de identificar isso e de fazer os devidos encaminhamentos. Mas o meu papel como psicóloga organizacional é olhar a pessoa e olhar o negócio e trabalhar como parceiro, como um mediador, para que essas coisas andem com equilíbrio e que traga resultado para todos, né? A gente até tem um conceito bem atual aí, que é do business partner, né? Até na RH Serrana a gente deve ter em breve uma formação dentro dessa área de BP, que é justamente a gente trabalhar um pouquinho essa mentalidade, a forma de condução do RH para ser um parceiro estratégico do negócio, onde tem uma visão sistêmica, onde pense o futuro da organização, olhando esse futuro, que talentos eu preciso, o que eu preciso fomentar, o que eu preciso trabalhar, para que realmente esse cenário de inovação dentro desse mundo não linear que a gente vive seja atendido aí pelos profissionais e a empresa realmente tenha aí seu sucesso, né, junto com a sua equipe. Uma outra questão que eu até comentei anteriormente é a questão da diversidade, que vejo que isso não tem mais como ser diferente, a gente precisa cada dia investir mais na diversidade. E aí, literalmente, da forma mais amplificada possível. Então, eu ter pessoas de idades diferentes, de etnias diferentes, de cidades diferentes, de sexos diferentes, de pensamento diferente, né? Eu até tenho vivenciado que dentro da diversidade, o que mais é difícil a gente conviver são pessoas que pensam diferente que a gente, mais do que todo o resto. Então, pensem numa reunião lá, quando tem duas pessoas com opiniões diferentes, se cria um embate, né, de cada um simplesmente defendendo o seu sem escutar o outro e sem abraçar essa diversidade. Então, a gente acaba criando times muito homogêneos, e times homogêneos, que não pensam diferentes, vão dar sempre os mesmos resultados. E aí, aonde está a adaptabilidade nesse cenário?
vai ser muito difícil de acontecer, porque ninguém me provoca a pensar e a movimentar as coisas diferentes. Então, a diversidade é muito importante, né? E a outra questão que eu quero aqui reforçar é o ambiente de aprendizagem, que a gente tenha um espaço de experimentação, que a gente tenha novas perspectivas para a questão do erro, né? Tem até uma fala famosa aí das empresas do Vale do Silício, né? Que é o fail fast, então é errar rápido, né? Não é não errar, e é aprender com isso. Então, até tem uma frase, agora não me recordo o autor, que ele diz, tentei por 2.000 vezes, errei as 2.000 vezes, mas agora eu sei de 2.000 coisas que não dão certo, né? Então, também olhar por essa perspectiva da oportunidade e do aprendizado que eu tenho com essa experimentação que está acontecendo, claro, de uma forma controlada, né, dentro de um ambiente aí de construção, né, ela é fundamental aí para a adaptação e evolução dos negócios. Então, falei aqui bastante do macro da organização e agora quero entrar um pouquinho na questão do profissional, né? Então, como cada um de nós, como profissionais, pode exercitar, intensificar a sua adaptabilidade como competência? Então, aqui o ponto número 1 é o lifelong learning. Então, nós necessitamos estar em constante desenvolvimento. E aqui a gente pode abusar de formas de aprender mais diferenciadas possíveis. Eu não preciso necessariamente ficar vinculado a um desenvolvimento formal de faculdade, pós-graduação ou coisas do tipo, né? Então, aqui as formas de aprender tá em networking, tá em palestras, em eventos diversificados, em troca de informação com colegas, às vezes até na família, né? Aqui, hoje, a acessibilidade, a questão da conectividade facilita muito. A gente está literalmente, constantemente em aprendizado. Até tem um conceito bem recente que tem falado também no microlearning, né? Que são shots, né? São drops de conhecimento e que às vezes lá numa chamada, numa notícia, numa frase de reflexão que eu leio, já me vem um insight, um aprendizado, algo muito importante para a minha construção e que me faz pensar diferente e já me adaptar numa situação aí dentro da minha rotina que vai me trazer um resultado aí diferenciado, melhor, né? A outra questão é a gente ter também uma amplitude profissional, que até se usa aí como um termo, que é o profissional T, né? Aonde a barrinha aí vertical do T é a minha especialidade, então aí toda a minha educação um pouco mais tradicional de formação, né? Então, seja escola, faculdade, pós, e aí onde é que vai dar minha linha mestra, né, de atuação. E a barrinha horizontal do T é justamente onde eu vou diversificar, onde eu vou ser multidisciplinar. E quanto mais eu me espalhar, né, dentro dessa barrinha horizontal do T, mais conexões eu vou conseguir fazer com a minha especialidade. Então, quanto mais eu diversificar, né, a minha linha de estudo, o meu lifelong learning aí me espalhando, mais conexões eu vou fazer e dessas conexões é onde saem as ideias, né, as coisas que às vezes a gente nem imaginava. Eu tenho visto, inclusive, grandes CEOs aí fazendo yoga, aprendendo a fazer bonsai, trabalhando esportes diferenciados, justamente porque esse conceito fora do que é a tua linha de formação, né, de graduação, ou como está a tua formação aí de base, ela justamente te traz outras possibilidades de ideias, né? Então, coisas diferentes que não seriam da tua linha, né, acabam te trazendo melhores conexões. Então, trabalhar de forma ampla, isso também é muito importante. A gente ser sistêmico, ser colaborativo, então pensar um pouquinho mais olhando o todo, olhando cenários, olhando conexões, também trabalhando de uma forma colaborativa, sendo aberto, colocando ideias, pedindo ideias, fazendo essa troca de uma forma construtiva,
também me agrega muito como profissional. Então, olha, meu colega está falando isso, mas por que será que ele está falando isso? Será que ele tem alguma base? De onde eu vou contribuir com isso que ele está falando? Aí conecto o meu conhecimento com o dele, né? Às vezes eu estou lá, trabalho no RH e estou com uma dúvida que não sei como conduzir. Chama um cara da engenharia, um cara do financeiro, que pensa totalmente diferente, e ele vai te dar uma percepção, às vezes, que jamais tu imaginava. Então, a gente também promover, né, essa colaboração como profissional. Uma outra questão também que já está muito tendência é a gente não focar em cargo, né? E sim focar em projeto, focar em cenário, em ser multidisciplinar, a trabalhar de forma mais aberta, facilita, então, essa questão tanto do ser sistêmico, do ser colaborativo, como de ter insights aí diferentes, né? E aí a gente entra num tema que eu gosto muito e vejo que tem muita possibilidade de a gente ampliar, que é o intraempreendedorismo. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que são grandes talentos, super potenciais dentro de organizações e que estão literalmente apagados e sem espaço, né? Então, imagino que aqui nos ouvindo tenha outras pessoas, empresários, pessoas de RH, que pensam assim, e agora? Perdi uma pessoa que era super importante, né? E ele está me dizendo que ele quer outras perspectivas, que ele quer crescer e tal, e o que eu fiz, né? Deixei ele escapar. Então, eu posso dar espaço interno para uma pessoa que tem esse potencial todo. Então, focando em projetos, dando possibilidade que essa pessoa participe de outras atividades dentro da empresa. Por que ela precisa ficar só dentro da área dela e só falando do assunto dela e não pode trabalhar de uma forma mais ampla, né? Dentro do ágil, até a gente usa um termo que são as squads, né? Tem toda uma metodologia, aí o próprio Netflix tem uma prática bem disseminada dentro desse conceito, e que é justamente a gente promover essa questão multidisciplinar para ter resultados diferentes, construções diferentes, de novo aí provocando a diversidade também de pensamento, né, para realmente aí promover esse intraempreendedorismo. Tem trabalhos até de desenvolvimento interno do intraempreendedorismo, né? Então, lá, como antigamente a gente fazia, antigamente ainda vejo que tem muito também, que era dos multiplicadores internos, né? Então, a gente formava pessoas para poderem disseminar o conhecimento na organização. E por que a gente não tem um programa interno para promover o intraempreendedorismo, para promover que as pessoas se abram, contribuem, pensem de forma diferente, né? Então, vejo que aí é uma possibilidade que pode ser muito rica para a organização e muito rica para o profissional. E aí eu vejo que tem uma atitude que a gente precisa também promover, que é o protagonismo das pessoas. Então, eu preciso ser protagonista da minha carreira, protagonista em estudar, em promover uma mudança. Vejo que a gente tem um hábito de ficar muito, mas ninguém me chama para reunião, ninguém me comunica informação, eu nunca recebo um feedback e fico sentado lá esperando que essas coisas todas aconteçam. Por que eu não tomar frente, ser protagonista? E chegar no meu gestor e pedir um feedback, né? Porque se eu estou vendo que um colega está tendo uma atitude talvez equivocada ou que não está condizente, eu tomar iniciativa de uma forma profissional, né, usando as palavras corretas, eu tomar a frente e oferecer ajuda e dar um feedback para esse colega. Então, ser protagonista no ambiente faz muita diferença. E quando a gente toma essa atitude, a gente vai ver que a nossa visibilidade como profissional vai ser diferente, a nossa adaptabilidade vai crescer exponencialmente, porque eu começo a fazer conexões, ouvir outras coisas, promover outro tipo de diálogo, e assim eu consigo também me desenvolver. Então, tem até um termo aqui que a gente usa, que é o upskilling e o reskilling, né? Então, é a gente aprimorar as nossas skills, as nossas competências, e a gente está requalificando elas constantemente. E, para isso, essas conexões todas são fundamentais, né?
tem um gráfico até de um estudo da MIT que fala sobre 3 nuances fundamentais para a gente evoluir dentro das organizações e dentro da nossa atuação como profissional para adaptabilidade. Quais são elas? Uma é a mente aberta. Eu preciso ter uma mente aberta. Eu preciso ter novos olhos abertos para novas possibilidades. E aqui é aberto o total, né? Então, tudo olhar como curiosidade, como interesse. A segunda coisa é eu ter um coração aberto. Então, eu preciso ter empatia, preciso sair um pouco da situação de julgamento, de se posicionar já criticando e tentar entender, mas por que será que a pessoa teve aquela atitude? Por que será que está acontecendo dessa forma? Será que se eu tivesse no lugar dessa pessoa ou dessa organização, eu conduziria dessa forma? Então, abrir o coração realmente para entender um pouco mais a posição do outro. E a terceira é ter uma vontade aberta. Eu preciso estar literalmente solto das minhas amarras, né? Solto das minhas resistências, me libertar da questão do meu conforto, da minha comodidade, para realmente desbravar um desconhecido. Né? Então, me permitir, né, ter uma vontade aberta, ser curioso e realmente aí fazer os movimentos. Então, se eu conseguir transitar, né, nessas 3 questões, tendo a mente aberta, o coração aberto, a vontade aberta, com toda certeza a minha adaptabilidade vai estar em constante desenvolvimento. Né? Então, frente a essa economia, essa situação toda que a gente está falando, a gente precisa ter isto como estratégia de carreira, como estratégia de negócio, né? O cultivo da adaptabilidade, então, constantemente. Então, se tornou crucial para a manutenção dos negócios, se tornou crucial para a nossa condução profissional, né? Temos aqui até a questão da inteligência artificial, de questões aí que se questiona a própria atuação dos profissionais, e vejo que se a gente trabalha nessa competência da adaptabilidade, né, o que a inteligência artificial vai trabalhar? Vai trabalhar no que é repetitivo, no que é uma conexão de dados, né, no que é braçal, né, e o que é criatividade, o que é o lado humano, sempre vai ser nosso, sempre vai ter espaço. Mas aí eu preciso me posicionar desta forma para tomar este espaço, né? E não deixar de lado e ficar me igualando a um robô, né? E estar em umas atividades aí que realmente não condizem, né? Tem um palestrante que eu seguidamente acompanho ele, que ele diz: deixa a parte chata para o robô, vamos trabalhar no que realmente é humano, né? Então, tem tantas profissões aí, até com situações desumanas, até a gente poderia dizer, né, que os robôs estão entrando aí de uma forma muito saudável, né, para contribuir, então, aí com a sociedade. Então, aqui vou chegando nos meus insights finais, então, quero trazer para vocês aqui 3 dicas, né, que é da Nathalie Fratto. Ela é uma das diretoras da Goldman Sachs e ela fez um TED sobre adaptabilidade, inclusive, se vocês quiserem assistir, acho que é bem interessante. E ela traz 3 pontos para realmente a gente manter a adaptabilidade em constante desenvolvimento. Então, o primeiro é não focar no passado e sim viver o presente olhando para o futuro. Essa é a primeira dica. A segunda dica é se desaprender ativamente. Aí vem a frase lá do Alvin Toffler, né? Então, constantemente está desaprendendo para reaprender. E a terceira dica é a gente gerenciar o futuro pensando sempre também num crescimento sustentável. Então, pensar na sociedade, nos impactos, né? No que realmente essa nossa adaptação tá evoluindo. E para fechar, então, por que a adaptabilidade? Eu gosto aqui de uma síntese muito interessante, né? Eu vejo que o conhecimento nos coloca no jogo. A inteligência emocional nos faz vencer o jogo, mas a adaptabilidade é o que nos faz ganhar o campeonato. Então, precisamos disso tudo para fazer, então, esse ciclo todo, né? Então,
Aqui fecha um pouquinho dos meus insights. Eu trouxe aqui alguns livros como dicas, depois posso compartilhar. Aqui tem o Audaz, né? Se vocês quiserem também estudar um pouquinho, desenvolver um pouquinho mais do assunto, do Maurício Benvenuti. Trouxe aqui também a Estratégia das Três Caixas. Esse livro fala sobre a questão de como tratar o passado, o presente e o futuro dentro das organizações, com dicas bem legais. Tem esse também da Estratégia da Inovação Radical, que é do Pedro, né? Traz dicas muito interessantes aqui para um nível de organização, de como a gente conduzir essa inovação e essa adaptabilidade nos negócios. E trouxe um último aqui, que é Os Exploradores em um Mundo de Transformação, que esse é bem interessante, faz uma analogia com a questão da exploração marítima, e ele traz uma ótica de âncoras, que são âncoras que muitas vezes travam a organização para que ela possa fazer esta adaptabilidade aí do seu negócio. E aqui tem uma dica especial, para quem está nos acompanhando. Esse livro tem um dos capítulos que temos uma colega que ela é coautora, uma colega lá da BMC, e nós estamos lá no nosso Insta com um sorteio de uma edição desse livro. Então, se alguém tiver interesse em participar e, quem sabe, ganhar, entra lá no Instagram da BMC Consultoria e pode participar do sorteio. Então, é uma leitura que eu super indico. E uma última aqui, não sei se alguém conhece também, o Metanoia, que traz aqui uma fábula aí de empresários e que nos faz refletir muito sobre a gestão na era não digital, na era industrial, e como a gente pode evoluir para a era digital com foco no humano. Então, trazendo diferente, né, essa condução com as pessoas e o quanto isso realmente nos traz resultados. As considerações finais para a nossa palestrante, para a Patrícia Luiza Reck. Com certeza a gente ficaria aqui falando muito e muito tempo, porque é um conteúdo que nos aproxima, que que mexe muito com a gente. Mas tem aquele ditado que diz assim, né, Patrícia? No final sempre tem a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo que você guardou para nós? Muito bem, primeiro quero agradecer, estou aqui extasiada com tanto feedback positivo, e isso sem dúvida nos abastece, né, e nos incentiva a promover esses movimentos, seja como profissional, como pessoa, como associações aí onde a gente transita, como negócio, né? E vejo assim que a chave do sucesso é a gente se permitir, né? Então, o momento que eu me permito ser vulnerável, eu me permito ser humano, eu me permito escutar, né? A partir disso, uma transformação acontece, né? Eu preciso literalmente estar aberto e me permitir, né? A partir disso, todo o resto vai acontecer, a gente vai conseguir realmente evoluir o momento que se mostrar realmente como ser humano e se permitir viver, olhar para tudo isso e realmente desfrutar de tudo que vem pela frente, porque são muitas coisas boas, né? O Online com a Six vai chegando ao seu final com o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Da Veritá Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavar e BM, DiCapri Hotel, 5ASEC Lavanderias e também da Apliper, Sistemas de Gestão. Em nome de todos, o nosso muito obrigado, todos que interagiram, todos que estiveram nos acompanhando, muito obrigado. Érica, você que está com a gente, Patrícia também, vamos dar um tchau a trio aqui, juntos, para quem está nos acompanhando. Até a próxima edição do Online com a Six. Até. Tchau. Tchau.